Você já reparou como, às vezes, as notícias mais importantes passam praticamente despercebidas? Enquanto boa parte da atenção está voltada para as disputas políticas do dia a dia, algumas reuniões acontecem longe dos holofotes. E é justamente nessas reuniões que, muitas vezes, aparecem sinais importantes sobre o que pode estar por vir. Foi exatamente isso que aconteceu na semana passada. O coordenador do programa de governo do PT se reuniu com representantes do mercado financeiro. A expectativa era ouvir um discurso mais moderado, mais pragmático, talvez até um aceno de responsabilidade fiscal. Mas, segundo os relatos dessas reuniões, foi exatamente o contrário. As propostas apresentadas reacenderam discussões sobre aumento de impostos, ampliação da atuação dos bancos estatais, expansão do crédito subsidiado, valorização do salário mínimo como instrumento de política social e até mesmo a possibilidade de controle de capitais. E é justamente esse último ponto que mais chamou a atenção. Porque controle de capitais não é uma expressão técnica qualquer. Em termos simples, significa o governo criar mecanismos para dificultar ou encarecer a saída de dinheiro do país. Guarde essa informação. Nós vamos voltar a ela mais adiante, porque ela pode ser uma das peças mais importantes para entender toda essa discussão. Agora existe um detalhe que muda completamente o peso dessas declarações. Quem apresentou essas ideias não foi um parlamentar isolado tentando chamar atenção. Também não foi um comentarista político. Foi Sérgio Gabrielli. E isso faz toda a diferença. Gabrielli é justamente o coordenador responsável pela elaboração do programa de governo do PT para as eleições de 2026. Ou seja, quando alguém nessa posição leva determinadas ideias para uma reunião com bancos, corretoras e investidores, dificilmente isso pode ser tratado apenas como uma conversa informal. É natural que o mercado tente entender se essas propostas representam apenas um debate interno ou se podem, futuramente, fazer parte de um eventual programa de governo. E existe outro aspecto que torna essa história ainda mais relevante. Nas últimas semanas, integrantes da equipe econômica também intensificaram o diálogo com o mercado financeiro. Representantes do Tesouro participaram de encontros para transmitir uma mensagem de tranquilidade. Segundo essa linha apresentada, não existiria um problema imediato de caixa e a situação estaria sob controle. Só que, paralelamente, surge um discurso completamente diferente. Enquanto uma parte do governo procura transmitir previsibilidade, outra apresenta propostas que muitos participantes do mercado interpretaram como uma ampliação da presença do Estado na economia. E é justamente essa diferença de mensagens que aumenta a preocupação, porque quando os sinais caminham em direções diferentes, cresce também a incerteza, e mercado financeiro não costuma reagir bem à incerteza. Agora vem outro ponto que ajuda a entender por que essas declarações repercutiram tanto. Sérgio Gabrielli presidiu a Petrobras entre 2005 e 2012, durante os governos Lula e Dilma. Foi um período que mais tarde ficou marcado por grandes investigações, incluindo os desdobramentos revelados pela Operação Lava Jato e outros episódios amplamente conhecidos envolvendo a estatal. Independentemente da avaliação política de cada pessoa, trata-se de alguém que participou do núcleo das decisões de um dos períodos mais importantes da história recente da Petrobras. E justamente por isso, suas palavras carregam um peso político muito maior do que as de um simples dirigente partidário. Quando alguém com esse histórico apresenta determinadas propostas ao mercado financeiro, muitos investidores tentam responder a uma pergunta simples. Essas ideias representam apenas hipóteses em discussão, ou indicam a direção que um eventual novo governo pretende seguir? Essa é a pergunta que explica toda a repercussão dessas reuniões. E existe outro detalhe que pouca gente comentou. Mesmo que algumas dessas propostas ainda não estejam oficialmente aprovadas, o simples fato de elas estarem sendo apresentadas pelo coordenador do programa de governo funciona como uma espécie de teste de reação. É uma maneira de medir como investidores, bancos e agentes econômicos respondem às ideias. Se houver forte resistência, a proposta pode ser revista. Se a reação for pequena, o caminho pode ficar mais aberto. E é exatamente por isso que essas reuniões costumam ser acompanhadas com tanta atenção. Mas até aqui nós falamos apenas do contexto. Agora vem a parte realmente importante. Porque uma das primeiras propostas apresentadas parece, à primeira vista, bastante razoável. Afinal, quem seria contra cobrar mais impostos dos mais ricos? O problema é que a discussão não termina nessa frase.
E é justamente aí que começam as consequências econômicas que podem atingir muito mais gente do que parece. É sobre isso que vamos falar agora. A primeira proposta apresentada por Sérgio Gabrielli parece simples. Na verdade, ela costuma soar bastante atraente quando é resumida em poucas palavras. A ideia é aumentar a tributação sobre quem está no topo da pirâmide de renda. À primeira vista, muita gente pode pensar: qual seria o problema? Afinal, se a cobrança recair apenas sobre quem tem mais patrimônio, por que isso deveria preocupar o restante da população? É justamente aqui que a discussão fica mais complexa. Porque na economia, os efeitos de uma decisão raramente ficam restritos ao grupo que foi atingido inicialmente. E essa talvez seja a principal diferença entre um discurso político e a realidade econômica. Quando um governo eleva impostos de forma recorrente, a reação não acontece apenas na arrecadação. Ela acontece também nas decisões de quem investe, de quem empreende e de quem decide onde colocar seu patrimônio. Nos últimos anos, esse movimento já começou a aparecer no Brasil. Segundo dados citados durante esse debate, milhares de brasileiros formalizaram a chamada saída definitiva do país, encerrando sua residência fiscal e transferindo sua vida para o exterior. É claro que cada pessoa tem suas próprias razões para tomar uma decisão como essa. Mas a percepção de aumento contínuo da carga tributária costuma aparecer entre os fatores mencionados por quem opta por deixar o país. E esse é um ponto importante, porque quando empresários, investidores ou profissionais altamente qualificados mudam seu patrimônio e suas atividades para outras jurisdições, o impacto não fica restrito a eles. Menos investimentos significam menos expansão de empresas. Menos expansão significa menos empregos. Menos empregos significam menor geração de renda. É um efeito em cadeia. Por isso, muitos economistas defendem que crescimento econômico sustentável depende não apenas da arrecadação, mas também de um ambiente que incentive investimento, inovação e produção. Outro aspecto levantado durante essa discussão envolve a própria reforma tributária. A expectativa de muitos especialistas era que ela reduzisse a enorme complexidade do sistema brasileiro. Mas, segundo a avaliação apresentada por Gabrielli, o debate agora volta a girar em torno de novas formas de elevar a arrecadação, sem colocar o controle das despesas públicas no centro da discussão. E é justamente aí que aparece a crítica feita por quem acompanha as contas públicas. Se o gasto continua crescendo e a solução passa apenas por arrecadar mais, surge uma pergunta inevitável: existe um limite para aumentar impostos? Essa é uma discussão que acompanha o Brasil há décadas. Porque chega um momento em que elevar tributos deixa de aumentar a atividade econômica e passa a produzir o efeito contrário. Empresas adiam investimentos, projetos deixam de sair do papel, empreendedores procuram mercados mais competitivos e consumidores acabam pagando parte dessa conta por meio de preços maiores. Ou seja, embora o discurso seja direcionado aos mais ricos, os efeitos podem alcançar praticamente toda a economia. Mas essa era apenas a primeira proposta. A segunda talvez seja ainda mais conhecida pelos brasileiros. Porque ela não representa exatamente uma novidade. Na verdade, é uma política que o país já experimentou em larga escala, e os resultados desse período ainda são motivo de debate até hoje. Estamos falando da ampliação da atuação dos bancos estatais e da expansão do crédito subsidiado. À primeira vista, isso também parece positivo. Quem seria contra oferecer crédito mais barato? Quem seria contra facilitar o acesso ao financiamento? O problema começa quando esse crédito deixa de seguir critérios estritamente econômicos e passa a depender cada vez mais de decisões políticas. É exatamente aí que surgem os riscos apontados por muitos analistas. Quando o Estado decide quais setores, empresas ou atividades terão acesso a recursos mais baratos do que aqueles disponíveis no mercado, cria-se uma distorção. Alguns recebem condições privilegiadas, outros competem em desvantagem, e toda a economia passa a funcionar sob incentivos artificiais. Foi exatamente esse modelo que ganhou força entre 2009 e 2015, período em que os bancos públicos ampliaram significativamente sua participação na concessão de crédito no país. A lógica apresentada pelos críticos é relativamente simples. Se parte da economia consegue financiamento muito abaixo das taxas praticadas pelo mercado, o trabalho do Banco Central para controlar a inflação se torna mais difícil. Em outras palavras,
Enquanto um lado recebe dinheiro barato, o outro continua enfrentando juros elevados. E isso pode exigir uma política monetária ainda mais restritiva para compensar esse desequilíbrio. Na prática, cria-se uma situação em que o próprio governo atua em direções diferentes ao mesmo tempo. Por isso, esse tipo de política costuma dividir economistas até hoje. Os defensores argumentam que ela estimula determinados setores estratégicos. Os críticos afirmam que ela escolhe vencedores, aumenta distorções e acaba transferindo custos para toda a sociedade. E existe uma frase que resume bem essa crítica. Quando é o governo quem decide quem terá acesso ao dinheiro mais barato, a decisão deixa de ser exclusivamente econômica. Ela também passa a ser política. Mas essa discussão ainda não termina aqui. Porque a próxima proposta apresentada durante essas reuniões pode produzir efeitos ainda mais amplos sobre as contas públicas. E é justamente ela que vamos analisar na próxima parte. Até aqui, nós já vimos duas propostas: mais impostos e mais atuação dos bancos estatais com crédito subsidiado. Mas a terceira proposta pode parecer ainda mais difícil de criticar, porque ela toca diretamente em uma questão que praticamente todo brasileiro gostaria de ver resolvida: aumentar a renda de quem ganha menos. A proposta apresentada é usar uma elevação do salário mínimo como uma espécie de alternativa para reduzir a dependência do Bolsa Família. E aqui existe uma parte da ideia que, isoladamente, parece positiva. Reduzir a dependência de programas de transferência de renda é algo desejável. O problema está em como fazer isso, porque aumentar o salário mínimo sem que exista um aumento correspondente de produtividade pode gerar uma conta muito maior do que parece à primeira vista. E essa conta não fica apenas na folha de pagamento das empresas. Ela chega diretamente ao orçamento público. Por quê? Porque o salário mínimo funciona como referência para uma série de despesas e benefícios. Então, quando o mínimo sobe, várias outras despesas também sobem. E quanto maior for esse aumento, maior pode ser a pressão sobre as contas do governo. Aí que começa o efeito cascata. Mais despesas, mais necessidade de financiamento, mais endividamento, mais pressão sobre os juros. E no final, mais dificuldade para controlar o próprio déficit. Perceba a contradição. Uma medida que é apresentada como uma forma de aumentar renda pode, se não vier acompanhada de produtividade e equilíbrio fiscal, produzir justamente o efeito contrário no médio prazo, porque o governo precisa pagar essa conta. E quando a despesa cresce, sem que exista receita suficiente para acompanhá-la, existem poucas alternativas. Ou o governo corta outras despesas, ou aumenta impostos, ou se endivida. E o endividamento maior também tem consequências. Essa é a parte que muitas vezes desaparece do discurso político. O benefício é imediato. A conta vem depois. E quando a conta chega, ela não vem com o nome da política que a originou. Ela aparece na forma de impostos maiores, juros mais altos, inflação ou menor crescimento. É por isso que essa proposta pode parecer extremamente popular no primeiro momento e, ao mesmo tempo, representar um risco fiscal importante. O próprio texto apresentado no encontro chama a atenção para esse efeito de indexação. Cada aumento do salário mínimo pode gerar impactos adicionais em várias despesas vinculadas a ele. Ou seja, o custo não cresce apenas na proporção do aumento nominal. Ele se espalha pelo orçamento. É uma espécie de efeito multiplicador. E existe ainda outro problema. Grande parte das pessoas que recebem o Bolsa Família está fora do mercado formal de trabalho. Isso significa que simplesmente aumentar o salário mínimo não transforma automaticamente esse benefício em salário. Para que uma pessoa deixe de depender de uma transferência de renda, é necessário que ela tenha acesso a uma oportunidade de trabalho produtivo, com renda sustentável, e isso depende de crescimento econômico. Depende de empresas investindo, depende de empregos sendo criados, depende de produtividade aumentando. Não existe atalho. Por isso, a questão não é simplesmente ser contra ou a favor de aumentar o salário mínimo. A pergunta correta é: de onde vem o dinheiro para pagar esse aumento e qual será o efeito dele sobre o restante da economia? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Porque uma política pode ser popular e, ainda assim, ser economicamente ruim. E agora chegamos à quarta proposta. E, na minha avaliação, é aqui que a discussão começa a ficar realmente preocupante.
Porque agora não estamos mais falando apenas de aumentar impostos ou ampliar crédito. Estamos falando da própria interpretação sobre qual é o problema econômico brasileiro. O diagnóstico apresentado é que o principal problema fiscal não seria o excesso de gastos públicos, seriam os juros altos e a concentração financeira. Parece uma diferença semântica, mas não é. Porque o diagnóstico determina a solução. Se o problema é o gasto público excessivo, então a solução passa necessariamente por controlar despesas, cortar gastos, rever prioridades, reduzir o tamanho do Estado, melhorar a eficiência do orçamento. Mas se o problema são os juros e o sistema financeiro, a solução muda completamente. Nesse caso, aumenta a pressão para que o Estado intervenha ainda mais, e é justamente aí que aparece uma das maiores divergências dessa discussão. Porque o Brasil continua convivendo com um problema fiscal importante, e quando as despesas públicas crescem acima da capacidade de arrecadação, o governo precisa financiar essa diferença. Isso significa dívida. E dívida significa juros. Portanto, existe uma relação que não pode ser simplesmente ignorada. O governo gasta, o déficit aumenta, a dívida cresce, o mercado passa a exigir mais prêmio para financiar esse governo. Os juros sobem. E os juros maiores aumentam ainda mais o custo da própria dívida. É um ciclo. Por isso, dizer simplesmente que o problema são os juros pode inverter a relação de causa e consequência. E existe uma pergunta que resume toda essa discussão. Se os juros são o problema, quem vai resolver o problema dos gastos? Essa é a questão central. Porque reduzir juros artificialmente não elimina o déficit. Apenas pode esconder temporariamente parte do problema. E se o governo tentar pressionar o Banco Central para reduzir juros sem resolver as contas públicas, o resultado pode ser justamente o aumento da desconfiança. E quanto maior a desconfiança, maior pode ser a pressão sobre o câmbio, maior a saída de recursos, maior a inflação e maior a dificuldade para estabilizar a economia. E é justamente aqui que chegamos ao ponto mais sensível de toda essa história. Controle de capitais. Até agora, nós estamos falando de impostos, bancos públicos, salário mínimo, déficit e juros. Mas existe uma consequência possível que muda completamente o nível dessa discussão. Porque controle de capitais significa, em termos simples, criar mecanismos para dificultar, limitar ou encarecer a saída de dinheiro do país. Imagine que você tenha dinheiro no Brasil, e imagine que, diante de uma deterioração da economia, você decida proteger parte do seu patrimônio no exterior. Você compra ativos fora, remete recursos, diversifica sua exposição. Em uma economia aberta, isso faz parte das decisões normais de um investidor. Mas e se o governo decidir que essa saída precisa ser desestimulada? Uma das ferramentas possíveis é aumentar a tributação sobre essas operações. E é justamente nesse contexto que entra o IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras pode funcionar como uma ferramenta para encarecer determinadas operações financeiras e remessas. E aqui está o ponto que merece atenção. O debate sobre controle de capitais não significa necessariamente que exista, neste momento, um plano formal para impedir brasileiros de mandar dinheiro para fora. O próprio Gabriele teria tratado essas propostas como ideias em discussão e não como medidas já aprovadas. Mas o simples fato de essa possibilidade aparecer no debate é suficiente para acender um alerta. Porque existe uma diferença enorme entre um governo dizer que quer atrair capital e um governo começar a discutir maneiras de dificultar sua saída, e quando você junta todas as propostas, a imagem começa a ficar mais clara. Mais impostos, mais bancos públicos, mais crédito subsidiado, mais gastos vinculados ao salário mínimo. Uma interpretação que coloca os juros no centro do problema, e, finalmente, a possibilidade de ampliar mecanismos de controle sobre o capital. É uma sequência que precisa ser analisada em conjunto. Porque talvez cada proposta, isoladamente, pareça justificável, mas quando elas são colocadas lado a lado, o desenho econômico que aparece é muito maior. E é exatamente isso que o mercado financeiro está tentando descobrir. Estamos diante de ideias soltas apresentadas em uma reunião, ou estamos vendo antecipadamente partes de um possível programa de governo? A resposta a essa pergunta está na próxima parte.
E existe um detalhe particularmente importante. Muitas dessas políticas, ou mecanismos semelhantes, não estão apenas sendo discutidos. Alguns deles já existem, e isso muda completamente a interpretação de tudo o que acabamos de ouvir. E é aqui que aparece o detalhe que muda a dimensão dessa discussão. Porque quando olhamos com atenção, percebemos que muitas dessas propostas não estão tão distantes da realidade quanto poderiam parecer. Algumas já têm correspondentes em políticas que estão em andamento. O aumento de impostos já está acontecendo. Os bancos públicos continuam sendo utilizados como instrumentos de política econômica. O debate sobre os juros como vilão central da economia também já faz parte do discurso político. E mecanismos que podem encarecer a saída de recursos para o exterior já existem. Ou seja, a grande questão talvez não seja descobrir se existe ou não uma política de controle. A questão é saber qual será a intensidade desse controle. Porque uma coisa é existir um instrumento. Outra, completamente diferente, é decidir ampliá-lo. E essa diferença pode ser enorme para quem investe, para quem empreende e para quem simplesmente quer proteger o próprio patrimônio. É por isso que essa reunião com o mercado merece atenção. Porque pode ser interpretada como uma espécie de teste. Você apresenta uma ideia, observa a reação, mede a resistência. E dependendo da resposta, decide até onde é possível avançar. Se o mercado reage fortemente, a proposta pode enfrentar resistência. Se a reação é pequena, o espaço para avançar pode ser maior. Mas existe uma questão ainda mais importante. Tudo isso acontece em um momento em que os alertas sobre a situação fiscal brasileira estão aumentando. E um nome conhecido do mercado também entrou nessa discussão. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, passou a alertar para o peso crescente do endividamento e para a deterioração das contas públicas. E aqui existe uma ironia importante. Meirelles chegou a apoiar o atual governo na última eleição. Ou seja, não estamos falando simplesmente de alguém que sempre esteve na oposição econômica ao governo. É alguém que conhece profundamente o funcionamento da política monetária e fiscal brasileira e que agora também chama a atenção para a conta do endividamento. E essa conta não apareceu de repente. Ela foi se acumulando. Porque o problema fiscal não começa quando o mercado entra em pânico. Ele começa muito antes. Começa quando o governo gasta persistentemente mais do que consegue arrecadar. Começa quando o déficit se torna recorrente. Começa quando a dívida cresce. E começa quando as soluções apresentadas atacam os sintomas, mas não resolvem a causa. É exatamente por isso que essas propostas precisam ser analisadas em conjunto. Mais Estado. Mais impostos. Mais crédito subsidiado. Mais gastos vinculados ao salário mínimo. Mais endividamento. E, ao mesmo tempo, a ideia de que o principal problema estaria nos juros, e não no tamanho do gasto público. O resultado pode ser um ciclo difícil de interromper. Mais gasto gera mais déficit. Mais déficit aumenta a necessidade de financiamento. Mais financiamento aumenta a dívida. A dívida maior aumenta a preocupação do mercado. A preocupação aumenta a pressão sobre os juros e o câmbio, e, se a confiança diminui, o investidor começa a buscar proteção. É nesse momento que a discussão sobre saída de capitais deixa de ser uma questão distante, porque quem tem patrimônio não espera necessariamente a crise chegar para tomar uma decisão. Ele tenta se antecipar. E é exatamente por isso que a diversificação internacional se torna tão importante. Não como uma aposta contra o Brasil, mas como uma forma de não depender exclusivamente do Brasil. Esse é um ponto fundamental. Ter investimentos fora do país não significa acreditar que a economia brasileira vai quebrar. Significa reconhecer que todo o patrimônio concentrado em uma única economia está exposto às decisões daquela economia. Se a moeda perde valor, você sente. Se a inflação aumenta, você sente. Se os juros sobem, você sente. Se os impostos aumentam, você sente. E se as regras para movimentar seu patrimônio mudam, você também sente. Por isso, diversificação é uma forma de gerenciamento de risco. Parte do patrimônio pode estar no Brasil. Parte pode estar em mercados internacionais. Pode haver exposição ao dólar. Pode haver exposição ao ouro. Pode haver outras moedas, ativos reais, ações e diferentes classes de investimento. A lógica é simples, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E existe um segundo ponto ainda mais importante. Não espere o problema acontecer para começar a pensar nisso, porque proteção patrimonial funciona melhor quando é planejada com antecedência. Quando você ainda tem alternativas, quando ainda existe liquidez, quando ainda pode escolher com calma,
Depois que a crise aparece, as decisões podem ficar muito mais difíceis. É por isso que o momento de se preparar não é necessariamente quando uma determinada medida já foi aprovada. É quando os sinais começam a aparecer. E isso nos leva de volta ao ponto inicial deste vídeo. Nós não estamos dizendo que todas as propostas apresentadas por Gabriele serão aprovadas. Não estamos dizendo que o próximo governo necessariamente implementará cada uma delas. O próprio conteúdo apresentado ao mercado foi tratado como ideias em discussão, mas existe uma informação que não pode ser ignorada. Essas ideias estão sendo discutidas por quem está coordenando a elaboração do programa de governo, e algumas das ferramentas associadas a essas propostas já existem. Por isso, o investidor precisa acompanhar não apenas o que está escrito em um programa oficial. Precisa acompanhar também o que está sendo debatido, porque muitas vezes a mudança começa justamente naquilo que inicialmente parece apenas uma possibilidade. E talvez essa seja a principal lição desta história. O risco não está necessariamente em uma única medida. O risco está na combinação: mais impostos, mais Estado, mais gasto, mais dívida, mais intervenção e, eventualmente, mais controle. É essa combinação que precisa ser observada, porque se esse caminho for aprofundado, os efeitos não ficarão restritos ao mercado financeiro. Eles podem chegar ao preço dos produtos, ao custo do crédito, ao valor do salário, ao emprego, ao câmbio e, principalmente, ao patrimônio das famílias. E aqui está a parte que interessa diretamente a você. Você não consegue controlar quem será eleito. Não consegue controlar as decisões do governo. Não consegue controlar o Banco Central. Não consegue controlar o mercado. Mas consegue controlar uma coisa: o grau de exposição do seu próprio patrimônio. Você pode estudar, pode diversificar, pode ter ativos em diferentes mercados, pode ter exposição internacional, pode construir proteção antes que ela seja necessária. E essa diferença é enorme. Porque quem espera o problema aparecer para então se proteger normalmente precisa tomar decisões sob pressão. Quem se prepara antes tem opções. E opções, em uma crise, valem muito. Por isso, a hora de fazer o dever de casa não é depois. É agora. Não significa entrar em pânico. Não significa tirar todo o dinheiro do Brasil. Não significa apostar que tudo vai dar errado. Significa simplesmente estar preparado para cenários diferentes. Porque política muda, governos mudam, regras mudam, mercados mudam, e o patrimônio precisa estar preparado para atravessar essas mudanças. No fim das contas, essa é a grande mensagem. Não fique refém de uma única política econômica. Não fique refém de uma única moeda. Não fique refém de um único país. E principalmente, não espere a crise para descobrir que precisava de proteção. Planeje antes, diversifique antes, estude antes, porque depois que a crise chega, talvez o custo da proteção seja muito maior. E existe uma frase que resume tudo isso: informação depois da crise é notícia. Informação antes da crise é proteção. Se você quer entender esses movimentos antes que eles cheguem ao seu bolso, acompanhe o canal. Aqui nós vamos continuar acompanhando economia, investimentos, política e os sinais que podem mudar o cenário para quem trabalha, investe e constrói patrimônio. Porque o objetivo não é prever o futuro, é estar preparado para ele. Manda este vídeo para quem precisa entender os movimentos e se preparar. Se quiser também ter sua segunda residência legal no Uruguai, temos um link na descrição do vídeo. Agora eu fico por aqui.